Olá, queridos! Começa agora mais uma edição do seu jornal semanal M Cruz TV. Nesta edição, vamos comentar as principais notícias da semana e, obviamente, apresentar para vocês as novidades que estão circulando, que estão chegando pelo nosso país, em nosso país. Vamos então ao que teremos nesta semana. Igreja Cristã Alemã luta contra o abandono de templos evangélicos. Viagem missionária de grupo hispânico resulta em 57 conversões no Sudeste Asiático. STF julga se termo mãe ofende pessoas trans. Igreja evangélica batiza 14.500 pessoas na Amazônia. Lula prepara pacote que impede crianças de usar celular nas escolas. Carro voador faz primeiro voo real no Brasil. Igreja da Zona Sul de São Paulo combina evangelização com o mês de Setembro Amarelo. Dito isso, vamos às principais notícias. Antes, porém, quero pedir a você que está chegando agora que já deu o seu like. Precisamos da sua cooperação, dando o seu like para que a rede social compreenda que o nosso conteúdo é relevante e indique para o maior número de pessoas possível. Vamos à primeira matéria. Igreja Cristã Alemã luta contra o abandono de templos evangélicos. Os crentes fugiram do templo. Muito bem, a matéria que está publicada no jornal Folha Gospel informa que cerca de 10.000 templos estão sendo fechados, como vamos ler no jornal. Vejam. Cerca de 10.000 templos católicos são fechados, devem fechar nos próximos 10 anos na Alemanha. A razão principal é a queda contínua no número de membros devido a saídas voluntárias, além de falecimentos e baixa natalidade. O texto da matéria diz: centenas de templos católicos e protestantes devem fechar na Alemanha na próxima década. O principal motivo é a queda no número de membros dessas duas maiores instituições cristãs, o que está forçando a venda ou demolição dos edifícios. Segundo uma investigação do jornal alemão Süddeutsche Zeitung, 603 templos católicos romanos e 444 locais de cultos da Igreja Evangélica Alemã, a principal igreja protestante, foram desconsagrados, ou seja, não serão mais utilizados para cultos. No caso da igreja protestante, os edifícios foram vendidos ou demolidos. Até 2033, abre aspas, uma em cada 4 ou 5 igrejas não será mais usada para o seu propósito original, afirma a professora de arquitetura Stefanie Liebe. Ela estima que, na prática, cerca de 10.000 templos deixarão de realizar cultos. Um exemplo dessa tendência, relata o PRO, é que a Diocese de Essen já havia anunciado em 2006 que não conseguiria mais financiar 1/3 dos seus edifícios. Muitas dessas igrejas foram vendidas e agora serão utilizadas para fins privativos como restaurantes, academias ou lojas pelos novos proprietários. Na verdade, temos 3 problemas. O primeiro, a baixa frequência das pessoas nos templos. Não é possível que os crentes querem congregar numa igreja e mantê-la aberta sem ir até ela. A igreja não vive só, não vive do nada. Ela precisa de pessoas. Tá?
Nesse caso, além disso, há o problema da própria deserção das pessoas, não é? Por desinteresse, seja lá quais forem os seus principais motivos, muitas pessoas estão abandonando os templos, de modo que eles deixam de servir para a sua utilidade. O falecimento também é um problema e a baixa natalidade. Isso demonstra que a igreja precisa continuamente evangelizar. E ela cresce de duas formas. A igreja cresce evangelizando e cresce também gerando bebês. É uma coisa para se pensar. Uma segunda matéria que vamos ler nesta tarde, aliás, neste programa, é exatamente o seguinte. Um grupo de cristãos hispânicos viajando para o Sudeste Asiático levou 57 pessoas à conversão naquela região, conforme anuncia o guiame.com. Vamos dar uma lida nesta matéria, interessante por sinal, para todos nós. Não é? Mesmo em viagens missionárias, não é? Como estamos vendo aqui, esse grupo conseguiu levar esta multidão de pessoas à decisão. Não é? À decisão. Então, vamos ler. 57 pessoas, diz aqui o título. Cristãos levam 57 pessoas a Jesus em viagem missionária na Ásia. Vimos Deus agir. No Sudeste Asiático, cristãos pregaram o evangelho e compartilharam testemunhos. Aqui temos uma imagem ilustrativa. Durante uma viagem missionária ao Sudeste Asiático, cristãos hispânicos, pessoas que têm origem ou cultura latino-americana, em parceria com o International Mission Board, realizaram ações evangelísticas que resultaram em 57 vidas para Jesus. Entre aspas, não fomos trabalhar, fomos ver Deus trabalhando e louvamos por Ele ter nos usado além do que poderíamos fazer para a sua glória, fecha aspas, disse Anel Robaina. Robaina, que atua como estrategista de mobilização de igrejas hispânicas do IMB, viajou com líderes e membros de igrejas hispânicas dos Estados Unidos para servir ao lado dos missionários hispânicos Adam e Janine Hills, que servem com o IMB no Sudeste Asiático. Durante a viagem, que durou cerca de 2 semanas, 130 pessoas ouviram o Evangelho e 57 aceitaram Jesus. Segundo Robaina, a conexão pessoal é o que motiva as pessoas a servir na comunidade hispânica. Muito bem, evangelização. É tudo isso que precisa ser feito. Não há nada diferente disso. O cristão precisa a todo custo evangelizar. Se não evangelizar, não tem jeito. A igreja não cresce, de modo que os problemas vão surgindo, né? E como vimos na matéria anterior, templos se fechando. Vamos à terceira matéria desta edição. STF julga se termo mãe viola direito de pessoas trans. O STF agora vai decidir se podemos ou não chamar, se podemos ou não chamar as pessoas de mãe. Gestantes que se consideram homens preferem termos parturiente. Na quarta-feira, 18, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, discutiram em sessão plenária quais termos devem constar na Declaração de Nascidos Vivos, DNV, do Sistema Único de Saúde. O debate girou em torno do uso das categorias mãe e pai, que exclui homens trans, mulheres biológicas que podem gestar. O julgamento retornou à análise de uma arguição de descumprimento de
Preceito Fundamental, a DPF 787, movida pelo Partido dos Trabalhadores, já julgada no plenário virtual. Naquela ocasião, foi determinado que o Ministério da Saúde adotasse medidas para garantir o acesso de pessoas trans às políticas públicas de saúde, independentemente do sexo biológico. Contudo, o uso dos termos mãe e pai, entre aspas, da DNV ainda não havia sido decidido. O ministro Gilmar Mendes havia votado pela perda do objeto do segundo pedido, após a substituição dos termos mãe e pai por parturiente e responsável legal dos termos mãe e pai. Nas DNVs. Porém, o ministro Edson Fachin argumentou que a questão deveria ser analisada, pois a alteração foi administrativa e pode ser revertida em gestões futuras. Já o ministro André Mendonça Nunes, os ministros André Mendonça Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam que os termos pai e mãe também sejam incluídos. Mendonça sugeriu que ambos apareçam ao lado de parturiente para atender às diferentes convicções pessoais. Nunes Marques afirmou que a sociedade deve poder escolher a designação que melhor reflete suas convicções. Gente, na verdade, ao que nos parece, estão querendo inverter o processo. A cada coisa que surge, a cada ação que é impetrada no Supremo Tribunal Federal, nos dá a sensação que nós estamos fazendo um processo reverso. Se as pessoas não quiserem ser chamadas, né, de pai ou mãe, elas que recorram aos seus direitos, aliás. Mas, como nos coloca a matéria, colocar pai e mãe ao lado de parturiente, como se parturiente viesse na primeira colocação, isso é um problema. É uma inversão, né? Absoluta inversão de valores e princípios que estamos vendo nos acontecimentos desses últimos tempos. Vamos à próxima matéria. Igreja Evangélica batiza cerca de 14.500 pessoas na Amazônia. Olha só esta matéria que bacana, publicada pelo Gospel Mais, que nos traz, obviamente, esta informação interessante relacionada a este número de pessoas que foram batizadas nessa região. Igreja chama a atenção pelo fato de batizar, né? por batizar, melhor dizendo, esse volume de pessoas na região. Vamos ler a matéria. Alcançar populações da Amazônia pode não ser uma tarefa fácil, considerando que para chegar em muitas comunidades ribeirinhas é preciso navegar quilômetros em veículos como balsas, barcos, canoas, mas essa tem sido a missão de uma igreja que já batizou 14.500 pessoas em apenas 6 meses. Se trata da Igreja Quadrangular, liderada na região pelo pastor e missionário Josué Bernston, presidente da filial em Belém. A ação evangelística que a denominação tem realizado no noroeste do Brasil tem sido tão eficaz que chamou a atenção da emissora americana CBN News. Em seu portal oficial, a emissora disse estar havendo uma profunda, entre aspas, transformação espiritual, fecha aspas, na Amazônia, com a sua população se rendendo à fé evangélica de forma cada vez mais explícita. Aspas. Hoje, o cristianismo evangélico está remodelando o tecido espiritual na região, levando novos convertidos e igrejas, diz a CBN News, que enviou correspondente ao Brasil para, fecha aspas, é claro, né?
Diz a CBN que enviou correspondentes ao Brasil para conferir pessoalmente o trabalho missionário no local. Foi nessa viagem que entrevistaram Bergstrom, o qual teve a oportunidade de traçar um breve histórico da atuação da Igreja de Cristo na Amazônia brasileira, onde vivem 30 milhões de pessoas. Abre aspas. Na época em que começamos a evangelizar nesta região, tínhamos apenas alguns trabalhadores e alguns municípios. Os pastores tinham que caminhar de 10 a 15 quilômetros para abrir uma congregação. Fecha aspas. Disse Bergstrom à CBN News. Aspas. Hoje, quase todas as igrejas de médio porte na Amazônia têm um pequeno barco. Fecha aspas. Atualmente existe cerca de 3.200 congregações quadrangulares na região e a meta da denominação é dobrar o número de batismo ainda em 2024. Nos primeiros 6 meses, entre aspas, 6 meses deste ano, batizamos 14.500 pessoas. Nosso objetivo para este ano é batizar mais de 30 mil pessoas, fecha aspas, contou o pastor. Olha só que bacana, né? Esse trabalho. Realmente um trabalho árduo, intenso, né? Que sem dúvida deve ser pensado, muito bem pensado, né? Nesse sentido. Vamos à próxima matéria que temos pela frente e quero já trazer para vocês que Lula prepara um golpe nas crianças e adolescentes na escola. Tá? O governo Lula prepara medida para banir celular nas escolas. Olha só que bacana esta ação. Vai pegar os jovens no contrapé. Publicada pela Folha de São Paulo, não é? A matéria diz exatamente o seguinte: governo Lula prepara medida para banir o celular nas escolas. Isso é muito interessante, né? E ainda vamos visualizar essa questão dizendo, ou percebendo, melhor dizendo, né? Que as crianças vão ficar absolutamente perturbadas com isso, né? Porque crianças sem celular na escola, imagine que rolo que não vai ser, não é? E isso com certeza será um golpe nas crianças, não é? Mas vamos lá então, o que diz a matéria na Folha de São Paulo. O Ministério da Educação prepara um pacote. A linha fina diz, a medida deve ser válida para todas as escolas do país, tanto públicas quanto privadas. O anúncio será em outubro. O Ministério da Educação prepara um pacote de medidas para tentar conter prejuízos do excesso de telas na infância e na adolescência, entre elas o banimento do uso de celulares pelos estudantes em todo o ambiente escolar. Isso é um golpe nas crianças. O anúncio deverá acontecer em outubro, mês em que se comemoram o Dia da Criança e do Professor. Será um excelente presente para os professores e um péssimo para as crianças, mas necessário. Aspas. Nós temos trabalhado na elaboração de um projeto de lei porque, na nossa avaliação, uma recomendação seria muito frágil, fecha aspas, afirmou a Folha o ministro da Educação, Camilo Santana. Aspas novamente. Nosso objetivo é oferecer às redes de ensino segurança jurídica para que possam implementar as ações que estudos internacionais já apontam como mais efetivas no sentido de banimento total dos celulares nas escolas, disse o ministro. O ministro também afirmou que os estudos mostram que o banimento tem impacto positivo não apenas na atenção em sala de aula e no desempenho dos estudantes, mas também na saúde mental dos professores, fecha aspas. Santana mencionou o relatório da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação
à Ciência e Cultura, que recomendou fortemente restrições até o banimento total do celular nas escolas, apontando uma relação entre o uso da tecnologia e as dificuldades de aprendizado, além de problemas de saúde mental. Olha só que bacana. Não tenha dúvida de que isso será, de fato, um absoluto golpe nas crianças, né? Exatamente pelo fato de que os professores têm passado por grande dificuldade, né, nas escolas, a atenção. Além de mais, outras pesquisas, dados também mostram, pesquisas recentes, inclusive li uma essa semana, li alguns dados essa semana de que algumas instituições, ou pessoas, melhor dizendo, jovens e adolescentes, estão passando por maior número de depressão, né, ansiedade e assim por diante. E sem dúvida o celular, a conectividade, né, nesse caso as telas, tem grande influência nesse processo. Por essa razão, faz-se necessário mesmo uma atitude ou atitudes como essa, que sem dúvida farão com que o governo, né, com que as crianças tenham maior atenção, principalmente no momento de estudar. Vamos lá, a próxima notícia que vamos colocar para vocês é exatamente essa. Gente, quem se lembra dos carros dos Jetson? Carro voador, né? Vocês se lembram do mundo dos Jetson? Pois bem, carro voador faz o primeiro voo real no Brasil. Matéria publicada pela Folha também, que quero compartilhar com vocês agora, diz exatamente isso. Vejam só. Empresa, né? Logicamente, empresa faz com que o seu carro voe, né, em escala real no Brasil. Tem até um vídeo aqui que poderemos tentar rodar aqui para vocês. Vamos ver se vamos conseguir, mas de modo que a gente vai poder, entre outras coisas, olhar. Mas a Folha, nesse caso, que publicou a matéria, acompanhou a operação feita pela Gorobi com o Evitol chinês. Empresa ainda não pode transportar passageiros, mas já transporta, né? Nesse caso, já fez aí os seus voos. Vamos ler a matéria, depois a gente tenta rodar o vídeo. A Gorobi realizou nesta sexta-feira 20, o voo foi hoje, né, o primeiro voo do carro voador EH216 de fabricante chinesa Ehang em solo brasileiro. A empresa havia conseguido ainda em setembro a autorização da ANAC, Agência Nacional de Evangelização, para fazer voos testes com o Evitol, veículo de pouso e decolagem na vertical. A aeronave decolou por volta das 11h30 desta sexta-feira e sobrevoou o Aeroquadra Aeroclube, localizado em Quadra, São Paulo, a cerca de 40 metros de altitude. O voo durou cerca de 5 minutos. Aqui temos a imagem dele. Segundo a ANAC, até o momento, autorizações de voo para teste no Brasil foram concedidas somente para a aeronave da EVE, empresa controlada pela Embraer, e para o modelo Ehang. A agência diz que o voo realizado pela Gorobi é o primeiro com o Evitol em escala real. A autorização emitida pela ANAC é voltada para pesquisa e desenvolvimento, por isso a empresa ainda não está autorizada a transportar passageiros, mas isso vai acontecer brevemente. O carro voador vendido pela Gorobi tem cerca de 1,93 m, altura de 5,73 né? De altura, 5,73 de largura, e possui até um compartimento que funciona como porta-malas. A velocidade aproximada é de 130 km por hora e a distância máxima a ser percorrida pelo Evitol é de 30 km. A aeronave é avaliada no Brasil em cerca de $600 mil, quase 3,4 milhões. Em meados de junho, havia 16 pessoas na lista de espera para compras, segundo a Gorobi.
O E216, fabricado de modelo S, voltado para o transporte de passageiros, e no modelo EF, produzido para ser usado por bombeiros. A Goobi, que comercializa o modelo da Ehang no Brasil, já levou o modelo da Ehang para eventos do setor neste ano, como a Expo Evitol, feira que foi realizada na capital paulista em maio, e o Catarina Aviation Show, organizado pelo Aeroporto Executivo de Catarina, em São Roque, em junho. Muito bem. Estamos chegando aí ao período dos Jackson, né? Ou Jetson, né? Jetson. Né? Vocês se lembram? Jetson, né? Plataformas nos ares e assim por diante, carros voadores, né? E tudo mais. É muito provável que num futuro recente muitas pessoas, né, não vão mais esse trânsito maluco que existe principalmente nas grandes capitais como São Paulo, não existirá mais. As pessoas vão voar, né, os seus carros voadores. É claro que isso ainda é uma realidade quase que inatingível para muitos e muitos. Vejam que apenas 16 pessoas já estavam na fila de espera para comprar, ou né, já estavam à espera de possibilidade de compras, né, de venda para poder comprar o Evitol, o automóvel, a aeronave, não sei como a gente vai chamar isso. Mas fato é que esta é uma questão que logicamente, né, vai acontecer num futuro próximo. Não muito distante dessa realidade, os carros voarão, né? E, sem dúvida, as multas, principalmente as colocadas nas grandes avenidas da cidade de São Paulo, pelo menos, não mais serão aplicadas, né? Que bom. Igreja da Zona Sul de São Paulo combina evangelização com o mês de Setembro Amarelo. Muito bem. E esta 7ª matéria que vamos colocar nesta ocasião, que é de bastante interesse, né, para todos nós, foi uma parceria da igreja, né, entre todos os seus membros e que fez, obviamente, com que pessoas, né, inúmeras pessoas fossem alcançadas, né? Muitas pessoas alcançadas, principalmente combinando essa questão do mês, né? Essa questão do mês do Setembro Amarelo, que tratou, obviamente, de evangelizar e de tentar, se assim podemos dizer, impedir, né, impedir o avanço, né, desse mal que é literalmente o suicídio, né? Então vamos rodar aqui esta matéria para vocês. Eu estive lá compartilhando, eu estive lá, né, conferindo e produzi esta reportagem para rodar aqui para vocês. Neste sábado 14, a Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, realizou ações de evangelismo na zona sul da cidade de São Paulo. Com o tema Grite, Converse, Fale Alguma Coisa, as ações combinaram evangelismo com campanha de Setembro Amarelo, que tem o objetivo de lutar contra o suicídio. Bom, o que nos motivou a fazer essa ação, como nós estamos no mês de setembro, que é o mês de combate intensivo ao suicídio, estamos fazendo essa ação para fazer uma enquete aqui, uma pesquisa com as pessoas que estão aqui passando aqui na rua, perguntando se essa pessoa passou por algum momento de turbulência, já pensou no suicídio, e mostrar para todas essas pessoas que estamos aqui para ajudá-las. De acordo com um estudo publicado pela Fiocruz em fevereiro de 2024, a taxa de suicídio entre os jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% ao ano nesse mesmo período. O número foi maior que na população geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão 21% ao ano neste mesmo período.
Esses resultados foram encontrados na análise de um conjunto de quase 1 milhão de dados divulgados em um estudo recém-publicado na revista The Lancet. Pois é, gente. No Brasil, o número de suicídios e autolesões está aumentando cada vez mais. Enquanto numa escala global os números estão caindo, né, e na verdade caíram 36%, de acordo com a Fiocruz, nas Américas, esse número cresceu 17% e apenas no Brasil 43% foi o crescimento das tentativas, as notificações por autolesões. Os eventos realizados nos bairros Nova Conquista, Jardim Orion, Graúna e Guaembu contaram com a participação de jovens e adultos da igreja. Então, as abordagens elas estão acontecendo nos pontos estratégicos, que são pontos de ônibus, quando elas estão nos estabelecimentos e nos lugares mais importantes do nosso bairro. Na abordagem, a gente pergunta qual é o nome da pessoa, a gente anota, porque isso também vai para o nosso relatório de oração. A gente pergunta se ela já tentou cometer o suicídio, se ela conhece alguém que também passou por esse momento, e nós vamos anotando tudo. E no final a gente pede o número de telefone também para depois poder entrar em contato com essa pessoa e estar orando o tempo todo por ela. Na ação, o grupo está organizado. É interessante, pessoal, que eles estão organizados com um bronchinho. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história e também o número de pessoas que já foram alcançadas nesse movimento. Vou conversar aqui com a Maria Luísa. Maria Luísa vai contar para a gente como que está sendo essa história. Maria Luísa, como é que foi a história como que surgiu a ideia de adotar essa fitinha, né, e colocar nas pessoas? Ah, sim. Essa fitinha ela já é usada, né, no combate no mês de setembro, no combate contra o suicídio, e a igreja resolveu aderir essa ideia, né, abraçar essa causa também e fazer o uso para se identificar como alguém que está lutando contra o suicídio. E também nós tivemos a ideia de fazermos e colocar também nas pessoas que estão sendo abordadas. E quantas pessoas vocês já abordaram? Tem ideia? Olha, aproximadamente umas 100 pessoas. E dessas, quantas aproximadamente já disseram que tentaram ou pensaram? Tem esse número? E a faixa etária? Bom, nós não temos ainda fechado assim exatamente, mas aproximadamente pelo menos umas 30 pessoas. Por exemplo, agora tem alguns minutos que nós entrevistamos uma senhora no ponto de ônibus que ela falou, olha, eu nunca pensei, mas a minha filha aos 10 anos, ela tentou o suicídio, se automutilou, aos 10 anos de idade. Hoje ela tem 19 e, graças a Deus, ela até o momento não está tendo mais esse pensamento. Mas aos 10 anos ela pensou. Espetacular, realizado pela igreja, que conciliou a evangelização com o Setembro Amarelo, né? O grupo atingiu inúmeras pessoas e obviamente que contribuiu para evitar, né, que traumas maiores viessem a acontecer, né, com questões como essa. Nós tivemos a informação, inclusive, de uma adolescente que foi abordada naquele momento ali da ação, e ela estava literalmente pronta para se automutilar com giletes, enfim. O grupo recolheu aquilo e procurou encaminhar a adolescente para os responsáveis e, logicamente, ofereceu ajuda também para eles. Pois bem, chegamos ao final de mais uma edição desse jornal M Cruz TV, e eu quero pedir que você, por gentileza, que quiser cooperar conosco, você que quiser nos apoiar, faça isso, compartilhe esta live com os seus contatos, nas suas redes, dê o seu like, apoie, ok? Apoie esse trabalho, sem dúvida nenhuma, isso será importante para todos nós, não é? A plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante. Mas caso você também queira nos apoiar, esse é um jornalismo independente e que a gente tem, sem dúvida, tentado, né, a todo custo fazer e oferecer para todos
um trabalho excelente. Então, você poderá utilizar o QR Code que vou colocar, né? Vamos disponibilizar aí para vocês e, lógico, com essa oportunidade, enviar então a sua oferta. Daí você pode colocar, se quiser fazer a sua contribuição, né, para esse jornalismo independente, você pode fazê-lo agora, tá bom? É só apontar a câmera do seu celular e enviar a sua contribuição para o nosso trabalho. Assim você vai nos ajudar. A gente tem produzido inúmeros conteúdos de manhã, todos os dias, das 6 às 7 da manhã, e agora também com o jornalismo que semanalmente vamos disponibilizar para vocês, ok? Bom, dito isso, chegamos ao final de mais uma edição. Aguardo vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço!